Estou dando vários cenários aqui. Esse é um outro exemplo para quem me acompanha aqui que eu já falei anteriormente, né, na parte aí de engenharia civil e de reformas. Teve um desastre, se não me engano, no Peru. Eu falei a respeito desse projeto e aí era uma situação cheia de incertezas, um shopping que foi tomado pela água das chuvas em função de um fenômeno natural que deu uma zoneada lá nessa cidade, né? Teve alagamento, inundações e tipo destruiu a parte inferior de um shopping. Qual que era eles definiram um backlog, né? Então, por exemplo, esse Tenant Sector 1 é o setor de inquilinos 1, setor de inquilinos 2. Eram vários setores de lojas desse shopping que foram destruídas, né? E aí eles foram priorizando quais que eram os setores iniciais para os quais deveria se fazer trabalhos de reforma ali, de restauração, para que o shopping pudesse voltar a funcionar o mais rápido possível. Então tinha a parte de facilities na área dos banheiros, as fachadas ficaram destruídas, alguns floors, né, alguns assoalhos ficaram destruídos e outros trabalhos complementares. E repare que depois de criar esse backlog, mais uma vez falando de backlog e incremento, eles definiram quais eram os itens e a partir daí eles foram encaixando isso em sprints, ou seja, o incremento número 1 é a soma dos pacotes ou dos itens de backlog que estão, né, com esse sprint igual a 1 aqui. O Tenant Sector 1, o setor de inquilinos 1, o setor de inquilinos 3, o setor de inquilinos 5, então isso já supriria, né, de demandas aí ao incremento. Repare, né, gente, que às vezes os dois cenários são válidos, né? É até mais comum a gente definir um backlog e criar um incremento a partir da priorização daqueles itens de backlog. Esse é o cenário mais comum. Quando a gente pensa em software é assim, a gente tem as funcionalidades desejadas e a gente prioriza aquilo e cria incrementos a partir daquilo. Da mesma forma, nesse projeto aqui de reforma, eu tinha um monte de coisa que tinha que ser feito, isso foi definido num backlog, priorizado, e o meu incremento nada mais foi do que puxar aquele troço para, né, estar pronto ao final de uma determinada sprint. Mas pode acontecer de ser o contrário também, de às vezes o incremento ser, digamos, o que é mais relevante, né? Então no exemplo que eu dei aqui da minha aula, o meu vídeo lá, eu parti daquele incremento. Os itens de backlog é o que é necessário para gerar aquele incremento. Mas eu já tinha muita clareza que seria aquele vídeo. Se a gente for falar, por exemplo, de um contrato, a mesma coisa. O contrato é um incremento, os itens de backlog é tudo aquilo que é necessário para gerar esse contrato, tá? Então, se a gente for pensar a forma original do início da aplicação do Scrum, normalmente a gente parte do backlog, né? A partir do backlog a gente tem uma definição também de uma meta ali e a definição do incremento. Mas o contrário, em especial quando você sai da área de software, pode ser verdadeiro também. Às vezes você vai pensar na coisa, num incremento, né? Porque às vezes é assim, você está numa determinada área que numa sprint um incremento vai ser um contrato, numa outra sprint vai ser um modelo de design, por exemplo, quando a gente está falando de engenharia, por exemplo, isso pode começar a variar um pouco mais, tá?